Uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode sentar, que bênção aqui nos encontrarmos na casa do Senhor, 21º domingo do tempo comum. E hoje toda a liturgia nos convida à presença de Deus e nesta presença colocar o nosso coração. A igreja celebra nesse domingo, nessa semana, o laicato, o dia dos leigos, né? Para valorizar cada leigo, é importante a gente dizer que cada um tem a sua importância na igreja, na vida da igreja, nas pastorais, nos movimentos. Dentro do povo, né, o povo é constituído por leigos. No meio destes leigos, o povo de Deus, Deus tira alguns para governar, para conduzir, para administrar. Essa é a lógica de Deus. Então, eu acho muito benéfico no dia de hoje, Carlos Amasta, não posso deixar de... Meu cafezinho, viu? Esquece não. Não posso deixar de falar porque toda autoridade, lá no gabinete dele, quando eu fui fazer a oração na semana passada, pegamos um texto que falava exatamente disso. Toda autoridade vem de Deus. Aos políticos, a autoridade vem de Deus. A primeira leitura está falando disso, não é? Aqui nós temos uma questão religiosa e temos uma questão política também. O administrador do palácio, olha o nome dele, Sobna. Ninguém aqui chama Sobna, né? Não, né? Mas coloca esse nome no seu filho. Coloca não, né? Hoje tem que ter muito W, tem que ter muito Y para colocar os nomes, né? Sobna. Este era o administrador do palácio naquele tempo. Foi dada a ele a autoridade para administrar, mas chegou um momento que ele deixou de administrar conforme o propósito de Deus. E começou então a administrar conforme o propósito humano, com soberba, com orgulho, com excesso de vaidade, com prepotência. E aí a situação ficou feia para ele, porque Deus dá, Deus também tira. Toda autoridade é dada por Deus. A mim, Padre, Deus me deu autoridade. Aos nossos queridos políticos, Deus também deu autoridade. O secretário que aqui está, Deus deu autoridade, não é? Então, quando Deus dá autoridade, Ele espera que a gente faça aquilo conforme a vontade, o querer dEle. E aí, o que aconteceu com esse Sobna? Ele começou a agir com impetulância, né? Ele começou a trazer as questões políticas como benefício para si e para a sua família, apenas esquecendo assim do povo. Então, ele foi destituído do cargo de administrador. Olha, existe uma regra que serve para todos nós, enquanto autoridade constituída por Deus. Todos nós. Se eu exerço autoridade com humildade, essa é a autoridade que Deus espera. Agora, se deixa de ter a humildade, passa a ser autoritarismo. Autoritarismo não tem vez e nem voz diante da presença de Deus. Se tem autoritarismo, a destituição é certa. Por isso, esse administrador, então, foi retirado do seu cargo. A segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo nos ensina um ato de fé bonito, para a gente entregar para Deus nossos dons, nossos talentos. E aí, minha gente, isso serve na igreja, serve na política, serve em qualquer lugar em que nós estivermos, na família, dentro do seu casamento, tudo deve ser para Deus, por Ele e para Ele. É o que rege a segunda leitura de hoje, segundo a espiritualidade de São Paulo aos Romanos. Tudo é para o Senhor, tudo é canalizado para Ele. Né, doutora, lá no escritório, quando vai atender um paciente, e ela faz um diferencial, né? Eu sou testemunha disso. E muitos aqui que já foram atendidos também podem testemunhar isso. Né? Porque não é só um atendimento. Tem ali a presença divina, tem a presença de Deus. Porque canaliza tudo para Deus, e isso faz o diferencial. Aí a gente percebe isso na acolhida, na boa tratativa, na humanidade, no exercício da profissão. Isso é riqueza, é bênção de Deus. Então veja bem, o que essa segunda leitura está nos ensinando? Tudo canalizar para Deus, nossos dons, nossos talentos. O que temos e o que somos deve ser canalizado para Deus.
Enquanto padre, eu procuro canalizar tudo para Deus. É por Ele, para Ele que eu estou aqui. O resto é consequência disso. Olha aqui, quantos sims no altar de Deus. Isso é bonito. Olha o tamanhozinho da criança. Não tem tamanho, né? Olha lá. Aí, meu garoto. É bênção, né? Depois, cada um aqui tem seus compromissos, tem sua vida, sua família. E tudo isso é graça. Quando a gente percebe, estão devolvendo para Deus seus dons, seus talentos. Assim, no som, na música. Né? Eu agradeço imensamente, porque uma missa sem música, vocês já sabem o que é, né, gente? É vazio. E não são pessoas à toa, né? Tem o que fazer, tem família, tem muito o que fazer, mas estão servindo. Tudo para Deus, tudo por Jesus, tudo para Ele, por Ele. A gente devolve o que a gente recebe dEle. Meus dons, o dom que eu tenho, as virtudes que eu tenho, os talentos que eu tenho, não são meus, são para Ele. Deus me emprestou para administrar. Amasta, Deus te emprestou dons, talentos, virtudes, para que o Senhor administre perante a política. E eu tenho certeza que vai fazer bem, não é? Secretário, lá no seu gabinete, lá no seu escritório, administrar, que é difícil, né? É uma batalha, mas Deus te deu possibilidade para isso, dons e talentos. E assim a cada um de nós. Cadê os pais aqui? Levanta a mão. Pai e mãe, Deus deu a vocês talentos, dons, para administrarem seus filhos, a vida dos seus filhos, para regerem, conduzirem a vida dos seus filhos, e canalizarem essas vidas para onde? Para Deus, para o céu, para devolver o que é dele. E é bênção de Deus, quando a gente faz bem o papel, na humildade, tudo por Ele, tudo para Ele, porque tudo é dele, nós só pegamos emprestado, e é só por um tempo, é dele. Depois, o evangelho de hoje nos chama muita atenção, porque Jesus vai à região de Cesareia de Filipe, e pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem assim: olha, Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus não fica feliz, satisfeito com essa resposta. Ele quer mais, ele quer algo além, ele quer algo mais profundo. E ele pergunta então para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem de mim? Não é porque Jesus estava carente, não tem nada a ver com isso. É porque agora Jesus estava fazendo de fato um teste. Já estava com eles há um bom tempo e queria saber qual o nível de espiritualidade que os discípulos estavam. Então ele pergunta para os discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Essa pergunta precisa incomodar nosso coração nessa noite. Tem muita gente que perdeu a referência de quem é Jesus. E o perigo disso qual é? Se eu perco a referência de quem é Jesus na minha vida, qualquer coisa serve. Alice no País das Maravilhas, né? Quem já leu? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe para onde vai, para quem tem conceitos sobre Jesus, para quem tem fé, não é qualquer caminho que serve, não. Só o caminho de Deus, só o caminho da honestidade, só o caminho da bênção, só o caminho do céu nos serve. Só, o resto não. Então, Jesus quis saber da espiritualidade deles. E hoje ele pergunta para nós também: e vós? Quem eu sou para vocês? Essa é a pergunta que precisa nos incomodar nessa noite. Saber disso, ter clareza disso, nos dá referência para viver bem a vida. Sabe por que o mundo está cheio de morte, violência, drogas, prostituição? Porque essas pessoas perderam a referência, ou nunca tiveram a referência sobre Jesus. Nunca tiveram um encontro a tal ponto de perceber quem é Jesus na sua vida, na sua história. Porque quando Jesus entra e a gente abre as portas do coração, tudo transforma. Tudo se transforma. Nada é mais como era antes. Tudo ganha um sentido diferente. E aí a gente leva isso para o nosso trabalho, a gente leva isso para o povo a quem a gente é responsável, a gente leva isso para a política, a gente leva isso para o pastoreio, a gente leva isso para a nossa casa, para o nosso setor de trabalho. Tudo ganha um sentido diferente. Agora, perder a referência sobre quem é Jesus é o maior perigo, porque qualquer coisa nos arrasta, os vícios, o pecado, a maldade, as tentações, as provações.
E aí Jesus, ao perguntar isso, Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Resposta bonita, foi a profissão de fé de Simão. E Jesus, vendo aquilo, ele ficou muito feliz e diz assim: Simão, feliz és tu, filho de Jonas, feliz és tu, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui Jesus está ensinando o quê? Que não é a faculdade intelectual que vai revelar para nós quem é Jesus. Não é. Sabe o que nós vamos, o caminho que nós precisamos encontrar para saber quem é Jesus na nossa vida? É a intimidade diante do altar. Sem intimidade diante do altar, não há presença de Jesus em nós. Nós não conseguimos ver, ainda que Ele esteja. Nós não conseguimos entender e não conseguimos saber quem Ele é. Pensa aí com você, na sua vida profissional, de filho de Deus, quem é Jesus na sua vida, na sua história? Dê uma resposta para você mesmo. Pedro disse que é o Messias, o Filho do Deus vivo. E hoje precisamos entender, não é a razão, não é a inteligência que vai garantir a presença de Jesus, que vai nos dar essa resposta, mas é a nossa intimidade, é a nossa espiritualidade. Por isso Jesus perguntou para os discípulos, para saber o nível da espiritualidade deles. Não é a inteligência apenas. Depois, bonito perceber, porque após Jesus dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, ele muda a identidade de Simão. Simão tem a sua identidade, agora não é mais Simão, é Pedro. Tem algum Pedro aqui na igreja? Levanta a mão se tiver alguém com o nome Pedro. Olha aqui, ó. Lá atrás também. Muito bem. Hoje em dia quase ninguém quer, lá também, né? Quase ninguém está usando mais o nome de Pedro hoje, né? Está bem escasso o nome de Pedro. Nos batizados eu não vejo o nome de Pedro. Nome tão bonito, né? Eu não vejo o nome de Flávio também. Nome tão lindo desse, gente. Coloca Flávio no filho de vocês. Pedro. Só quer colocar nomes com Y, com W, né? Nada contra, mas vamos resgatar, né? Pedro significa o quê? Os Pedros que estão aqui. Pedra. Significa fortaleza, força. Por isso Jesus disse para Simão: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A igreja não está construída sobre qualquer coisa, está construída sobre Pedro, sobre a pedra. E Jesus deu autoridade para Pedro governar a igreja. A ele foi entregue as chaves. Deu a ele as chaves da igreja. Tudo, Pedro, que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Nós entendemos isso como o primeiro Papa foi Pedro. E hoje na sucessão apostólica temos Papa Leão. E nisso nós entendemos que a força de Deus está governando a sua igreja. É Deus quem governa a igreja, usando daqueles que Ele escolhe para chefiar, para orientar, para conduzir, para administrar o que é sagrado. Que hoje, minha gente, possamos sair dessa igreja nutridos e com a perspectiva de quem é Jesus, com essa convicção de quem é Jesus para nós. Quem é Jesus na sua vida? A resposta não pode ser a mesma de Pedro. É a sua resposta, porque é a sua intimidade com o Senhor. Santa Teresinha, eu falava na missa da manhã e repito, Santa Teresinha dizia, nossa padroeira, né? Jesus é o meu amor. Tem até uma música, né? Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Quem era Jesus para Santa Teresinha? Meu amor. E para você? Quem é Jesus? É o centro? É o Senhor? É o Salvador? É o tudo? Quem é Jesus na sua vida? Na sua família? Na sua profissão? É isso que vai fazer diferença daqui para frente. Vamos pedir ao Senhor então, força, coragem, para vivermos a nossa vida, a nossa vocação diante do Senhor. Para sermos responsáveis com aquilo que Ele nos deu, com os dons e os talentos que Ele tem nos dado. Que essa graça seja derramada sobre todos nós aqui, nessa noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.